pessoal, essa é mais uma aula de história, uma aula sobre as cruzadas e do nível do 7º ano. Meu nome é Elisa e nesse canal vocês vão ver algumas aulas sobre alguns assuntos de história que eu estou lecionando para o meu grupo de alunos na escola onde eu dou aula. Estou falando qual o nível da aula, porque é óbvio que a linguagem é bem mais simples do que para uma aula de um nível de ensino médio, por exemplo. Muito obrigada e vamos começar. Eu fiz aqui um resumo. Depois, se vocês quiserem, vocês podem tirar uma foto. E aí, então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre as cruzadas e qual a importância desse evento que aconteceu lá no final da Idade Média, né? Mais para o meio. O que aconteceu? O que são as cruzadas? As cruzadas foram guerras entre os cristãos e muçulmanos. Os muçulmanos, eles tinham se expandido depois de que seu império cresceu e tentado conquistar, inclusive, alguns países da Europa, como Espanha e Portugal. Nessa expansão muçulmana, eles chegaram até Constantinopla, por meio de cartas, mensagens de todo tipo, para que o Papa viesse ajudar a manter a cidade. E eles não conseguiram. Mas, perto do ano 1095, a situação ficou mais difícil, porque os muçulmanos atacaram e conquistaram a cidade de Jerusalém. Qual a importância de Jerusalém? Bom, Jerusalém é uma cidade sagrada para as 3 religiões monoteístas do mundo, para cristãos, judeus e muçulmanos. Vamos relembrar um pouquinho então. Os cristãos consideram Jerusalém sagrada porque foi lá que Jesus foi preso no final de sua vida, ele foi crucificado e morto. E foi em Jerusalém também que os cristãos acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos. Então, em Jerusalém existem vários lugares que são sagrados para os cristãos. Mas é uma cidade também sagrada para judeus. Muito antes de Jesus ter nascido e vivido em Jerusalém, os judeus tinham construído nessa cidade um templo, né, chamado Templo de Salomão. Esse templo, no decorrer da história dos judeus, ele foi construído e destruído por muitas vezes. E apenas sobrou um muro que é conhecido como o Muro das Lamentações. Se vocês fizerem uma pequena pesquisinha no Google, vocês vão ver que esse muro ele é usado até hoje pelos judeus para fazer suas orações, para pedir perdão, né? E por que é chamado Muro das Lamentações? Porque se lamenta a destruição do templo que foi construído para guardar a Arca da Aliança, que era um objeto super importante para os judeus. Os muçulmanos não deveriam considerar a cidade sagrada até que Maomé, que é o grande profeta do islamismo, foi a Jerusalém e de lá, né, estando lá, ele morreu e seu corpo foi elevado aos céus de uma pedra. E nesse lugar foi construído um templo, né, chamado o Domo Dourado. Então, para vocês verem a complicação que é essa cidade de Jerusalém, ela é sagrada para as 3 principais religiões monoteístas no mundo e por muito tempo se conviveu de boa na cidade. Os cristãos respeitavam os muçulmanos respeitavam os cristãos, todo mundo podia passear, vir à cidade em peregrinação. A palavra peregrinação, ela significa uma viagem com objetivo religioso. Então, antes das cruzadas, havia então um respeito, uma convivência pacífica entre as religiões. O que aconteceu então? Aconteceu que os muçulmanos invadiram a região e começaram de alguma forma a dificultar a entrada de outros povos.
Nós não temos informações de que essa entrada foi realmente proibida, mas essa foi a informação que chegou aos países europeus. Quando essa informação chegou ao Papa Urbano II, ele então conclamou a população a ir a Jerusalém e retomar os lugares sagrados para os cristãos. Eu fiz aqui um mapinha tosco, muito mal feito, mas que tenta ajudar vocês no entendimento. A Europa está aqui. Aqui a gente vê a África, que não tem nada a ver, só para constar. Você tem essa região do mar Mediterrâneo e a cidade de Jerusalém fica aqui na pontinha, né? Qual é o interesse das pessoas nessa guerra? Muitas vezes nós ficamos pensando que as cruzadas foram realmente foram guerras realmente com o espírito religioso. Mas nós vamos perceber que a maior parte dos objetivos não era só religioso, tá? Então, se a gente for pensar, por que muitos reis mandaram soldados e foram pessoalmente a essa guerra? Para os reis era muito interessante conquistar novos territórios. Nós estamos falando de um período em que a Europa está crescendo em população, né? Um pouquinho antes da peste negra. A população europeia cresceu, lembram a palavra? Crescimento demográfico. Essa população cresceu, não tinha terras para todo mundo. Era muito interessante você conquistar novos territórios e poder mandar a população para lá. Para um rei, o que importa? Poder e dinheiro. Muito mais poder do que dinheiro, porque quem tem poder tem dinheiro, certo? Os objetivos religiosos são realmente o domínio da cidade de Jerusalém, que era um centro religioso do cristianismo. Mas os papas da época também estavam interessados no poder que isso daria. Veja bem, quanto tempo faz que isso aconteceu? Nós estamos falando aqui o nome do Papa Urbano II. Ele ficou poderoso? Tire suas próprias conclusões. Havia também o poder econômico. O que a economia ia ganhar com essas batalhas? O comércio que estava ressurgindo na Europa teve um crescimento altíssimo, porque para ir às batalhas as pessoas precisavam de suprimentos, precisavam de armas, precisavam de se transportar por terra ou por mar, tudo isso gerando um lucro absurdo e dando um gás, uma força para que o comércio ressurgisse. E por último, a gente tem os motivos sociais. O que acontece? As pessoas que não tinham o que fazer, né? Eram segundos filhos, então não podiam herdar os feudos, eram servos que queriam melhorar de vida, eram pessoas que não tinham função, pensaram, lá eu vou conseguir me dar bem. Existia uma lenda que Jerusalém era um lugar riquíssimo, que corria leite e mel pelas águas de Jerusalém. As pessoas não tinham informação correta e as fake news rolavam soltas. Então, houve também muitas pessoas que foram até lá e deram com os burros na água, mas teve sim realmente muita gente que chegou a Jerusalém e enriqueceu. A gente tem então o famoso discurso do Papa Urbano II no ano de 1095. O Papa fez um discurso tão eloquente, tão poderoso, que conquistou a mente das pessoas, que foram realmente enviados muitos soldados. Pessoas comuns, soldados realmente treinados, grupos de todos os tipos. Você tem a cruzada dos mendigos, né? Pessoas que acharam que indo um monte de gente ia conseguir alguma coisa. Morreram todos. Houve uma cruzada chamada Cruzada das Crianças. Chegou um momento que as pessoas não sabiam o que fazer, resolveram mandar as crianças como se fossem anjos e que Deus ia abençoar e resolver, e essas crianças iam conseguir o objetivo de tomar Jerusalém. Absurdo, imagine os pais deixar essas crianças irem. Ou seja, deu errado, é óbvio. E aí a gente tem 8 cruzadas, né? A primeira cruzada pegou os muçulmanos de surpresa e realmente houve uma vitória cristã.
Os cristãos ficaram dominando a Jerusalém por um tempo, mas logo os muçulmanos se reorganizaram e tomaram de volta. As outras 7, houve só derrotas. Mas, veja bem, a partir da Quarta Cruzada, os cristãos já não tinham mais como foco das suas viagens realmente a questão religiosa. O motivo econômico passou a falar mais alto. E eles tinham como objetivo ir para fazer o comércio. O comércio passou a ser um grande objetivo, o enriquecimento e o comércio. Outra coisa importante sobre as cruzadas é que muitos aprenderam formas diferentes de produzir coisas, como peças de artesanato, como produzir objetos de ouro, como fazer o ferro fundido, como fazer coisas de couro, tecidos. No Oriente, formas diferentes. As pessoas que voltavam das cruzadas, elas não voltavam da mesma forma. Era impossível você mandar alguém que tinha vivido no feudo por uma vida inteira, né, acordando de manhã, fazendo sua rotina, e de repente você vê um mundo novo no Oriente. Quando essa pessoa volta, ela não vai viver do mesmo jeito. Ela não vai querer viver dentro do feudo, né, como era antes. Então, as consequências das cruzadas, elas não são só consequências de uma guerra, e sim de uma visão de mundo diferente. Então, eu coloquei aqui para vocês que depois do ano 1270, quando acabam as cruzadas, a volta fez com que o comércio com o Oriente se retomasse, o mar Mediterrâneo voltou a ser domínio europeu e surge uma nova classe social. É por isso que eu fiz esse vídeo, porque para a gente continuar aprendendo a matéria, a gente tem que entender de onde surgiu essa nova classe social, chamada burguesia, que são os comerciantes que foram impulsionados pelas cruzadas. Muito obrigada e bom trabalho!